اللي يقوموا بالعمل هذا يعطيهم حبوب راهو مش بيراجعهم. Gaddafi declared he would show no mercy to his own people. Para alguns, um líder cruel. Para outros, um visionário que ousou desafiar as potências do Ocidente. Na história, poucas figuras geram tanto debate e polêmica quanto Muammar Gaddafi. Para alguns, ele foi um líder cruel. Para outros, um visionário que ousou desafiar as potências mundiais. Sua história, totalmente ligada ao destino da Líbia, é uma mistura de acertos e erros, de grandes sonhos e de forte repressão. Este vídeo busca mostrar as várias faces de um líder que moldou uma nação e teve influência no cenário internacional por mais de 40 anos, permitindo que os fatos falem por si e que o público forme suas próprias conclusões sobre a complexa figura de Muammar Gaddafi. Antes que o nome de Gaddafi ficasse conhecido nos corredores do poder, a Líbia era uma nação perto de uma grande mudança, mas também presa em seus próprios problemas. Independente desde 1951, o Reino da Líbia, sob o reinado do rei Idris I, era um dos países mais pobres do mundo. Sua economia era fraca e a sociedade era marcada por grandes desigualdades. A maior parte da população vivia com o mínimo para sobreviver, enquanto a riqueza, gerada pela recente descoberta de petróleo em 1959, beneficiava um pequeno grupo de pessoas e interesses estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, que mantinham bases militares no país. Nesse cenário de insatisfação e de um sentimento nacionalista árabe crescente, inspirado por figuras como Gamal Abdel Nasser do Egito, um jovem oficial do exército, de origem humilde, começava a traçar um plano que mudaria para sempre o destino da nação. Em meio a esse cenário de agitação e descontentamento, surge a figura de Muammar Gaddafi, um jovem oficial do exército de apenas 27 anos, mas com uma visão de mudança já bem definida. Nascido em uma tenda no deserto, perto de Sirte, Gaddafi carregava a herança de uma família que lutou contra a colonização italiana. Com uma grande admiração por Nasser, ele via o governo do rei Idris como um regime corrupto e obediente ao Ocidente. Em 1º de setembro de 1969, aproveitando uma viagem do rei para tratamento médico na Turquia, Gaddafi liderou um grupo de jovens oficiais em um golpe de Estado que ficou conhecido por não ter derramado uma gota de sangue. O Conselho do Comando Revolucionário foi criado e a monarquia extinta. A Líbia foi declarada uma república e Gaddafi, agora coronel, tornou-se o homem mais poderoso do país, prometendo liberdade, socialismo e unidade. Os primeiros anos do governo de Gaddafi trouxeram mudanças profundas. Ele expulsou as bases militares americanas e britânicas e passou o controle das empresas de petróleo estrangeiras para o Estado, garantindo que a enorme riqueza do petróleo fosse usada pelo governo líbio. Com esses recursos, ele começou um grande programa de desenvolvimento social. A educação e a saúde se tornaram gratuitas e acessíveis a todos. O analfabetismo, que era altíssimo, foi drasticamente reduzido e a expectativa de vida aumentou muito. Foram construídos conjuntos de casas para tirar as famílias da pobreza e o padrão de vida médio na Líbia se tornou um dos mais altos da África. Gaddafi aplicou sua terceira teoria internacional, uma alternativa ao capitalismo e ao comunismo, explicada em seu famoso Livro Verde. Ele mudou a estrutura do Estado, criando a Jamahiriya, ou Estado das Massas, um sistema de democracia direta através de congressos populares. O governo de Muammar Gaddafi
ao longo de suas mais de 4 décadas no poder, foi uma contradição de conquistas impressionantes e de uma repressão severa. Por um lado, a Líbia, sob sua liderança, passou por uma transformação social e econômica nunca vista, impulsionada pelo controle total da indústria de petróleo e gás pelo Estado. Essa medida corajosa permitiu que o governo líbio controlasse suas enormes receitas, que foram, em grande parte, reinvestidas no desenvolvimento do país. Gaddafi se orgulhava de ter construído uma infraestrutura forte que incluía estradas modernas, escolas, hospitais e moradias populares, muitas vezes distribuídas de graça ou a custos muito baixos para a população. A qualidade de vida dos líbios melhorou muito, com a taxa de alfabetização saltando de 10% em 1969 para impressionantes 88% em 2011, e a expectativa de vida aumentando de 57 para 74 anos. PIB por pessoa da Líbia, em 2010, chegou a $12.000, um dos mais altos do continente africano e maior que o de muitos países europeus, mostrando um progresso material inegável. Entre os projetos mais famosos de Gaddafi estava o Grande Rio Artificial, um projeto gigante de irrigação que buscava levar água doce de reservatórios subterrâneos para as regiões secas da Líbia, transformando o deserto em terras férteis. Esse projeto enorme, totalmente financiado pelo governo líbio, sem a necessidade de empréstimos de outros países ou do Fundo Monetário Internacional, era uma prova de sua visão de autossuficiência e desenvolvimento. Além disso, Gaddafi criou um sistema bancário que oferecia empréstimos sem juros, facilitando o acesso à moradia e a novos negócios. A eletricidade e a gasolina eram praticamente gratuitas para os cidadãos e o governo oferecia apoio financeiro para casais recém-casados, reforçando a ideia de que a moradia era um direito básico e não um luxo. Essas políticas, que buscavam o bem-estar social, deram a ele um apoio considerável entre a população, que o via como um líder que realmente se preocupava com o povo. No entanto, o lado bom de Gaddafi não se separava de seu autoritarismo. Em 1977, ele acabou com o Conselho do Comando Revolucionário e introduziu a Terceira Teoria Internacional, explicada em seu Livro Verde. Embora ele a apresentasse como uma alternativa revolucionária ao capitalismo e ao comunismo, prometendo uma democracia direta através de congressos populares, na prática, a Líbia funcionava como uma ditadura rígida sob seu controle absoluto. O Livro Verde, apesar de suas ideias confusas, servia como uma ferramenta de doutrinação, sendo leitura obrigatória nas escolas e promovendo a ideia de que não havia necessidade de partidos políticos ou leis, apenas a orientação do líder irmão e guia da revolução. A manutenção de seu poder era garantida por uma polícia secreta presente em todos os lugares e brutal, que agia com mão de ferro. A repressão a opositores era constante e violenta, com prisões sem motivo, tortura e desaparecimentos sendo práticas comuns. As execuções públicas, como a de Sadek Choueid, em 1984, transmitidas pela televisão estatal e realizadas na frente de crianças, eram demonstrações chocantes do poder do regime e serviam como um aviso para qualquer um que ousasse desafiá-lo. Opositores que fugiram do país não estavam seguros, sendo caçados e assassinados em outros países, com Gaddafi buscando tornar esses atos públicos para mostrar seu alcance e poder. O massacre de 1.200 prisioneiros na prisão de Abu Salim em 1996
onde granadas foram jogadas em celas e os sobreviventes fuzilados, é um dos episódios mais sombrios e brutais de seu governo, revelando o lado mais cruel de seu regime. Apesar de seus esforços para melhorar a vida dos líbios, a distribuição de riquezas era bastante desigual, e Gaddafi acumulou uma fortuna bilionária, usando as instituições financeiras do país como seu cofre pessoal. A liberdade de expressão não existia, e a oposição política era esmagada sem piedade, pintando um quadro complexo de um líder que, ao mesmo tempo em que promovia o desenvolvimento, não hesitava em usar a violência para manter seu domínio. A relação de Muammar Gaddafi com as potências ocidentais foi um campo cheio de tensões, confrontos e acusações de ambos os lados, moldada por seus sonhos de revolução e sua visão de um mundo árabe e africano independente. Desde o início de seu governo, Gaddafi se posicionou como um forte opositor do domínio ocidental, especialmente no Oriente Médio. Sua defesa firme da causa palestina e sua visão de Israel como um projeto de nova colonização e um símbolo da tirania do Ocidente o levaram a apoiar grupos que o Ocidente classificava como terroristas. O financiamento do Setembro Negro, responsável pelo ataque nas Olimpíadas de Munique em 1972, e a forma como ele tratou os terroristas mortos como heróis, foram atos que chocaram a comunidade internacional e o colocaram na mira das potências ocidentais. O apoio de Gaddafi a uma grande variedade de organizações rebeldes e grupos considerados terroristas, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, Abu Sayyaf nas Filipinas, o Exército Republicano Irlandês, IRA, e a fração do Exército Vermelho, na Alemanha, fortaleceu sua imagem como um dos maiores patrocinadores do terrorismo internacional. Essa postura levou o governo dos Estados Unidos a considerá-lo o homem mais perigoso do mundo, e o então presidente Ronald Reagan a apelidá-lo de cachorro louco do Oriente Médio. As tensões aumentaram com incidentes como o atentado à discoteca La Belle, em Berlim, em 1986, frequentada por militares dos Estados Unidos, que resultou em ataques aéreos de retaliação dos Estados Unidos contra Trípoli e Benghazi, causando a morte de civis, incluindo a filha adotiva de Gaddafi. O atentado de Lockerbie, em 1988, que destruiu o voo 103 da Pan Am sobre a Escócia, resultou em duras punições econômicas da ONU e dos Estados Unidos contra a Líbia. Embora Gaddafi sempre tenha negado o envolvimento direto, a Líbia finalmente aceitou a responsabilidade civil e pagou indenizações às famílias das vítimas, o que levou à suspensão das punições da ONU, mas as dos Estados Unidos continuaram por mais tempo. No entanto, a complexidade da figura de Gaddafi está também em suas ideias revolucionárias que desafiavam o poder do Ocidente. Ele era um forte defensor da União Africana, que buscava a unidade e a independência econômica do continente. Gaddafi investiu bilhões de dólares em projetos de infraestrutura em vários países africanos, como estradas e ferrovias, e foi um dos principais incentivadores da criação da União Africana em 2002, chegando a pagar as taxas de adesão para nações mais pobres. Sua proposta mais ousada, e para muitos a mais ameaçadora aos interesses ocidentais, era a criação de uma moeda única africana com base no ouro, o dinar de ouro. Essa moeda libertaria os países africanos da dependência do dólar americano, do euro e principalmente do franco CFA, uma moeda que mantinha ex-colônias francesas sob forte controle econômico da França. Essa visão de uma África economicamente independente, capaz de negociar
seus vastos recursos naturais em seus próprios termos, era vista por muitos como a verdadeira razão por trás da crescente pressão ocidental sobre seu regime, que levou à sua perseguição e queda. A perseguição e a queda final de Muammar Gaddafi, em 2011, foram o ponto alto de décadas de tensões acumuladas, tanto internas quanto externas, impulsionadas pelo início da Primavera Árabe. Em fevereiro de 2011, a cidade de Benghazi, no leste da Líbia, tornou-se o centro de protestos que rapidamente se transformaram em um conflito armado. A cobertura da mídia ocidental, com destaque para Al Jazeera, teve um papel crucial na construção de uma imagem do regime de Gaddafi como extremamente violento, com acusações de bombardeios contra civis e o uso de mercenários. Essa cobertura, embora questionada por não ser totalmente imparcial, foi fundamental para formar a opinião pública internacional e justificar uma intervenção de outros países. Diante da ameaça de repressão de Gaddafi aos rebeldes em Benghazi, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que autorizava uma intervenção militar para proteger civis. A OTAN, sob a liderança de forças da França, Estados Unidos e Reino Unido, lançou a Operação Odyssey Dawn. Essa operação envolveu o disparo de mais de 1.600 mísseis e uma série de ataques aéreos que, além de destruir a Força Aérea Líbia, desmontaram grande parte de sua estrutura de defesa. A intervenção, que muitos entenderam como tendo o objetivo secreto de tirar Gaddafi do poder, foi vista por analistas como motivada por interesses geopolíticos e econômicos, principalmente o controle das vastas reservas de petróleo e gás da Líbia e a tentativa de impedir a criação do dinar de ouro africano, que ameaçava o poder financeiro do Ocidente. A caçada a Gaddafi se intensificou à medida que as forças rebeldes, com o apoio aéreo da OTAN, avançavam. Forçado a fugir de Trípoli, Gaddafi buscou abrigo em Sirte, sua cidade natal. Em 20 de outubro de 2011, seu comboio foi interceptado por drones militares dos Estados Unidos e bombardeado pela OTAN. Ferido, Gaddafi tentou se esconder em um cano de esgoto, mas foi descoberto por rebeldes. As cenas de sua captura e morte foram chocantes e amplamente divulgadas, mostrando-o sendo arrastado, agredido e executado sem julgamento. Sua morte marcou o fim de 42 anos de seu governo na Líbia, um evento que, embora celebrado por alguns como o fim de uma ditadura, mergulhou o país em um caos ainda mais profundo e duradouro. A queda de Muammar Gaddafi, em 2011, longe de iniciar uma era de estabilidade e democracia, jogou a Líbia em um abismo de divisão política, guerras civis e colapso das instituições. O país, que sob o regime de Gaddafi, apesar de seu autoritarismo, tinha um dos maiores índices de desenvolvimento humano da África e uma economia forte, impulsionada pelo petróleo, viu-se mergulhado em um estado de desordem. A falta de um governo central forte e o aumento de milícias armadas resultaram em uma divisão histórica entre as regiões da Cirenaica e Tripolitânia, levando a uma separação de fato do país, com diferentes grupos e senhores da guerra controlando grandes áreas. Desde 2011, a Líbia tem sido palco de duas guerras civis devastadoras, com a segunda ainda acontecendo, transformando o que antes era uma nação unida em um conjunto de territórios disputados. Essa divisão abriu as portas para a entrada e o fortalecimento de grupos terroristas como o Estado Islâmico, ISIS, e a Al-Qaeda, que estabeleceram bases no território líbio, piorando ainda mais a violência e a instabilidade. A economia, antes próspera, foi destruída,
e a exploração dos recursos de petróleo, que antes beneficiava o Estado, tornou-se um ponto de conflito entre os diversos grupos internos e potências estrangeiras que buscam influenciar o cenário líbio. Além do colapso econômico e da segurança, a Líbia pós-Gaddafi transformou-se em uma rota perigosa para o tráfico de pessoas e armas, com um fluxo de imigração descontrolado da África subsaariana em direção à Europa, resultando em uma crise humanitária de proporções alarmantes. A situação atual da Líbia serve como um triste exemplo das consequências complexas e muitas vezes desastrosas da intervenção externa e da remoção repentina de um líder, por mais polêmico que fosse. A comparação com a era Gaddafi, apesar de suas falhas e brutalidades inegáveis, revela um contraste enorme em termos de estabilidade e qualidade de vida para a população. A Líbia de hoje é um país dividido, onde a falta de um líder unificador e a contínua interferência de interesses externos mantém um ciclo vicioso de violência, instabilidade e sofrimento, com um impacto social e econômico devastador para seus cidadãos. O futuro da Líbia permanece incerto, um lembrete forte dos perigos de desestabilizar uma nação sem um plano claro e viável para o que virá depois. Se gostou do vídeo, deixe seu like e opinião nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. هذا المية ستة ثانية لا دي ها